Levítico, capítulo 20, versículo 22, capítulo 22, versículo 16. Guardem todos os meus decretos e todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Do contrário, a terra para onde os estou levando, para ser seu novo lar, os vomitará. Não vivam de acordo com os costumes dos povos que expulsarei de diante de vocês. Eu os detesto porque praticam essas coisas vergonhosas. A vocês, porém, prometi: possuirão a terra deles, pois a darei a vocês como sua propriedade, uma terra que produz leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor seu Deus, que os separou de todos os outros povos. Portanto, façam distinção entre animais puros e impuros e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com nenhum animal, ave ou criatura que rasteja pelo chão. Eu determinei o que é impuro para vocês. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. Os homens e mulheres entre vocês que forem médiuns ou que consultam o espírito dos mortos serão apedrejados até morrer. Decretaram a própria morte. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções aos sacerdotes, os filhos de Arão. Nenhum sacerdote deverá se tornar cerimonialmente impuro por causa da morte de alguém do povo. As únicas exceções são seus parentes mais próximos, mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, que dependa dele, uma vez que não tem marido. Nesse caso, poderá contaminar-se. O sacerdote não deverá contaminar-se e tornar-se cerimonialmente impuro por causa de algum parente de sua esposa. Os sacerdotes não rasparam a cabeça, não rasparam a barba rente à pele, nem farão cortes no corpo. Serão consagrados ao seu Deus e jamais desonrarão o nome de Deus, pois são eles que apresentam as ofertas especiais para o Senhor, ofertas de alimento para o seu Deus. Os sacerdotes não se casarão com uma mulher contaminada pela prostituição, nem se casarão com uma mulher divorciada do marido, pois o sacerdote é consagrado ao seu Deus. Tratem-no como santo, pois ele traz as ofertas de alimento perante o seu Deus. Considerem-no santo, pois eu, o Senhor, sou santo e santifico vocês. Se a filha de um sacerdote se tornar prostituta e desse modo se contaminar, também contamina a santidade de seu pai e deverá morrer queimada. O sumo sacerdote ocupa a posição mais elevada entre todos os sacerdotes. O óleo da unção foi derramado sobre sua cabeça e ele foi consagrado para vestir as roupas sacerdotais. Nunca deixará o cabelo despenteado, nem rasgará suas roupas em sinal de luto. Não se contaminará por aproximar-se de um cadáver. Não se tornará cerimonialmente impuro, nem mesmo por causa de seu pai ou de sua mãe. Não deixará o santuário, nem contaminará o santuário do seu Deus, pois foi consagrado pelo óleo da unção de seu Deus. Eu sou o Senhor. O sumo sacerdote somente se casará com uma virgem. Não se casará com uma viúva, nem com uma mulher divorciada, nem com uma mulher contaminada pela prostituição. Sua esposa deverá ser uma virgem de seu próprio clã, para que ele não desonre seus descendentes entre o povo, pois eu, o Senhor, que o santifico. Então, o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão: nas gerações futuras, nenhum de seus descendentes, portador de algum defeito físico, estará qualificado para trazer ofertas de alimento ao seu Deus. Nenhum homem que tenha algum defeito estará qualificado, seja ele cego, aleijado, mutilado ou deformado, ou tenha o pé ou braço quebrado, ou seja, corcunda, ou ainda, ou não, ou tenha um olho defeituoso, ou feridas na pele, ou sarna, ou testículos defeituosos. Nenhum descendente de Arão que tenha algum defeito se aproximará do altar para apresentar ofertas especiais para o Senhor. Uma vez que tem defeito, não poderá se aproximar do altar para trazer ofertas de alimento ao seu Deus. No entanto, poderá comer do alimento oferecido a Deus, das ofertas santas e das ofertas santíssimas. Mas, por causa de seu defeito físico, não passará adiante da cortina interna, nem se aproximará do altar.
pois contaminaria meus lugares santos. Eu sou o Senhor que santifico esses lugares. Moisés deu essas instruções a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tenham muito respeito pelas ofertas sagradas que os israelitas consagrarem a mim, a fim de não desonrarem meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dê a eles as seguintes instruções: nas gerações futuras, se algum de seus descendentes estiver cerimonialmente impuro ao se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, ele será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Se algum dos descendentes de Arão tiver lepra ou qualquer tipo de fluxo que o torne cerimonialmente impuro, não comerá das ofertas sagradas enquanto não for declarado puro. Também se tornará impuro se tocar num cadáver, expelir sêmen, tocar no animal que rasteja pelo chão e seja impuro, ou tocar em alguém que, por qualquer motivo, esteja cerimonialmente impuro. Quem se contaminar de alguma dessas formas ficará impuro até o entardecer. Não comerá das ofertas sagradas enquanto não tiver se banhado com água. Depois do pôr do sol estará cerimonialmente puro outra vez e poderá comer das ofertas sagradas, pois são seu alimento. Não comerá um animal que morreu de forma natural ou que foi despedaçado por animais selvagens, pois se contaminaria. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes obedecerão fielmente às minhas ordens, do contrário, serão culpados de pecado e morrerão, pois menosprezaram o que lhes ordenei. Eu sou o Senhor que os santifica. Ninguém de fora da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas, nem mesmo hóspedes e empregados da casa do sacerdote poderão comê-las. Mas se o sacerdote comprar um escravo, esse poderá comer das ofertas sagradas. E se o escravo tiver filhos, eles também poderão comer de seu alimento. Se a filha do sacerdote se casar com alguém de fora da família sacerdotal, não poderá mais comer das ofertas sagradas. Se, contudo, ficar viúva ou divorciar-se sem ter filhos para sustentá-la e voltar a morar na casa do pai, como quando era jovem, poderá comer novamente do alimento do pai. Com exceção desses casos, ninguém de fora da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas. Se alguém não autorizado comer das ofertas sagradas por engano, pagará ao sacerdote aquilo que comeu, mais um quinto do valor. Os sacerdotes não contaminarão as ofertas sagradas apresentadas pelos israelitas ao Senhor, permitindo que sejam consumidas por pessoas não autorizadas. Elas se tornariam culpadas e teriam de fazer reparação. Eu sou o Senhor que os santifica. Marcos, capítulo 9, versículo 1 ao 29. Versículos 1 ao 29. Jesus prosseguiu: eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. 3 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Então uma nuvem os cobriu. Uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, ouça-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam o monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram segredo, mas conversavam entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Então eles perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, por que as Escrituras dizem que é necessário que o Filho do Homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, lhes digo: Elias já veio e eles proferiram
preferiram maltratá-lo, conforme as Escrituras haviam previsto. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro e não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou uma convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: Por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: Essa espécie só sai com oração. Salmos, capítulo 43, versículos 1 ao 5. Declara-me inocente, ó Deus, defende-me desse povo mau, livra-me dos falsos e injustos, pois tu és minha fortaleza, ó Deus. Por que me rejeitaste? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar que habitas. Ali irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte de toda minha alegria. Eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus, ó meu Deus. Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Provérbios, capítulo 10, versículo 18. Esconde o ódio, se torna mentiroso. Quem espalha calúnia é tolo.